Você já se perguntou por que a Bíblia tem autoridade para dizer o que é certo e errado, o que é verdadeiro ou falso, o que vem ou não de Deus? Depois de entendermos como a Bíblia foi inspirada, transmitida e preservada, agora chegou a hora de falarmos sobre as características que fazem dela, a Bíblia, a única regra de fé e prática para o cristão. Nos vídeos anteriores já vimos que o ser humano, em seu estado natural, ele está morto espiritualmente. Por isso, Deus precisou se revelar e realmente ele se aproximou, se fez conhecer ao ser humano através da revelação. Essa revelação, que tem o propósito de salvar, é chamada de revelação especial, para se contrapor à revelação geral. A revelação especial está preservada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. A gente também já entendeu que Jesus Cristo é a maior e mais completa revelação de Deus, porque ele é a própria imagem exata e semelhança do Pai, como diz, por exemplo, Colossenses, capítulo 2, verso 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus capítulo 1, verso 3 também afirma o seguinte: ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E ainda Colossenses, capítulo 1, verso 15 diz: ele é a imagem do Deus invisível. Pelo fato de Jesus ser essa revelação definitiva e exata de Deus, nós não precisamos hoje de novas verdades, novas doutrinas, porque tudo o que é necessário para a salvação já foi revelado na pessoa de Cristo. Paulo corrobora com essa ideia quando ele afirma lá em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, o seguinte: mas, ainda que nós, Paulo falando desse mesmo, e ele vai até mais além, ou ainda um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que já vos tenho pregado, seja anátema. E no verso 9 ele repete, como que dando ênfase: como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, após Cristo, não há nenhuma revelação a ser acrescentada, adicional, porque tudo já foi revelado em Cristo. Ele é a revelação exata de Deus. Sabemos então que esta revelação está preservada nas Escrituras. Agora, a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas diretamente por Deus. Eles também foram testemunhas desta revelação especial. Eles são profetas e apóstolos, e eles formam o que é chamado de o fundamento da fé cristã, como está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. As Escrituras são, então, o registro fiel e inspirado desses testemunhos. O próprio Jesus disse em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, essa mensagem era realmente para ser divulgada por essas testemunhas. E é por isso que a Bíblia tem autoridade. E quando dizemos que ela tem autoridade, queremos dizer que ela tem todo o direito divino de comandar, de exigir obediência, fé e confiança. Porque ela não é apenas um livro antigo com boas histórias e conselhos morais. Ela é, na verdade, a palavra viva de Deus e tem o mesmo peso como se fosse o próprio Deus falando. Essa autoridade se expressa em 5 características fundamentais, no mínimo. São elas: 1. A necessidade. Isso significa que a Bíblia, ela é
obrigatoriamente necessária, porque é apenas através dela que conhecemos quem é Deus, quem somos e como somos salvos. Lembremos, aquele outro tipo de revelação, a geral, ela só aponta para Deus, ela só diz que Deus existe, mas é apenas a revelação especial contida na Bíblia, onde encontramos realmente o plano completo da salvação de Jesus Cristo. Como já diz o salmista, no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Paulo também, quando afirma, Romanos capítulo 10, verso 14, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Ou seja, essa mensagem da pregação contida nas Escrituras, ela é a única que possibilita a salvação e a fé verdadeira. 2. A suficiência. A Bíblia é suficiente, ou seja, ela contém tudo o que precisamos para ser salvos e para viver de forma que agrada a Deus. Como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo o que precisamos para a boa obra, para a salvação, para sermos conforme a semelhança de Cristo, está na Bíblia. E é por esse e outros motivos que dizemos, com toda certeza, se não está na Bíblia, não é doutrina. 3. A sua clareza quer dizer que a Bíblia é clara. Todas as verdades essenciais para a salvação e a vida cristã estão comunicadas de forma compreensível nas Escrituras. Isso, lógico, não significa que tudo na Bíblia seja de fácil entendimento, mas aquelas coisas que são essenciais para a salvação, essas coisas são claras. Mesmo pessoas simples podem entender o que é necessário para a fé. Isso porque não é sobre inteligência, mas sobre disposição do coração. É até bem comum pessoas muito espertas, inteligentes mentalmente, não aceitarem a verdade da fé. Outras pessoas consideradas com menor instrução aceitam de bom grado. Então, as doutrinas essenciais para a salvação, elas são claras nas Escrituras Sagradas. Como diz Salmo 119 e 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. 4. A Bíblia é inerrante, não contém erros nos seus manuscritos originais. Tudo o que ela afirma, seja sobre fé, história e toda a realidade, é verdadeiro. Como diz João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje, obviamente, temos cópias e traduções extremamente confiáveis. É nosso dever, portanto, buscar essas versões que são fiéis aos originais. 5. Infalibilidade. A Bíblia é infalível. Isso quer dizer que ela não falha em cumprir o seu propósito. Ela não engana, não erra e sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Isaías, capítulo 55, verso 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus dizendo, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, tendo em vista essas características da autoridade da Bíblia, quais são as implicações práticas que todas elas requerem de nós? Precisamos entender e aceitar que ela é a fonte de toda a verdade. A Bíblia, ela é o critério final para tudo. Nenhuma tradição, experiência pessoal ou cultura pode contradizê-la.
Também significa que ela é o padrão de doutrina e vida, porque é nela que avaliamos as doutrinas, a conduta e todo o ensino. Toda a ideia deve passar pelo teste das Escrituras. Ela detém e expressa o comando divino. Os mandamentos da Bíblia são os mandamentos de Deus. Isso significa que rejeitar a Bíblia é rejeitar o próprio Senhor. Isso implica também na efetividade ou na eficiência da Bíblia. A Bíblia é viva, poderosa. Ela transforma, ela regenera e santifica. Portanto, entender a autoridade da Bíblia, como as suas marcas de necessidade, suficiência, clareza, inerrância e infalibilidade, é fundamental para qualquer cristão. Ela é a voz de Deus registrada para nós hoje e, por ser a voz dele, devemos ouvi-la com reverência, crer com fé e obedecer com confiança. É por isso que a Bíblia é cheia de autoridade.